Queridas irmãs, queridos irmãos, que a doce e suave paz do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo esteja e permaneça em nosso coração. É com grande alegria que mais uma vez estamos nessa casa, os caminheiros, a nossa alegria de reencontrar amigos. Esse ano estamos completando 10 anos que nós estamos vindo a Portugal, com uma tarefa na cidade de Viseu, onde nós temos a pomadinha Chico Xavier, onde esse ano estaremos fazendo a 4ª confecção da pomadinha. E é sempre uma alegria retornar às casas espíritas que são parceiras nossas. E essa é uma casa que desde o começo está conosco na confecção da pomadinha. Hoje nós vamos falar um pouquinho. Zé Manuel, vamos soltar as imagens? Então nós vamos hoje falar um pouquinho do livro Urgência, de Emmanuel, nosso benfeitor espiritual de Francisco Cândido Xavier. Um livro que traz mensagens para que cada um de nós possamos refletir um pouco nos dias que nós estamos vivenciando. Sabemos, temos ouvido muito no movimento espírita, falarmos da transição planetária. Ou seja, é hora de separar o joio do trigo, como disse Jesus há 2000 anos. E nós vamos ver um pouquinho algumas condutas importantes que nós, os espíritas, somos convidados através desse brilhante espírito que foi Emmanuel, nessa parceria com o médium Francisco Cândido Xavier. Emmanuel nos faz relembrar que em favor da paz em ti e em torno de ti, não te esqueças da atitude de urgência. Essa frase é muito importante, porque todos nós estamos vendo hoje o mundo em guerra. É interessante notarmos que a Terra, desde que o povo capelino aqui chegou, há um pouco mais de 4.000 anos, a Terra nunca teve um dia sem guerra. E quando eu vejo uma frase dessa em favor da paz em ti e em torno de ti, porque todos nós queremos a paz. Todos nós achamos um absurdo a guerra, mas fato é que nós precisamos compreender que a maior guerra que nós travamos é com o nosso próprio íntimo, nas lutas de nosso cotidiano, nos problemas que a vida vai todos os dias nos oferecendo. Então Emmanuel diz, primeiro devemos começar a implantar a paz dentro de nós. Não adianta querermos num mundo de provas e de expiações, onde o mal ainda campeia sobre todos os cantos da terra, imaginar que a paz vai ser exercida por um decreto de algum governo. A paz vai ser exercida a partir do momento em que cada um de nós começarmos a buscar a paz íntima e a começarmos a viver a paz ao nosso lado. Por isso, diz Emmanuel, não te esqueças que é uma atitude de urgência. Coloca para todos nós de que o mundo precisa desse apaziguar, das lutas íntimas que carregamos. Cultiva a fé, diz Emmanuel, em Deus, para que não te falte a tranquilidade de espírito. Cultivar a fé. É interessante, uma palavra tão pequena, que quando nós vamos no vocabulário da língua portuguesa, tanto falada em Portugal quanto no Brasil, a fé tem a mesma denominação, acreditar, dar crédito. Então nós precisamos cultivar essa fé. É comum nós vermos as pessoas nos momentos difíceis da vida dizer, eu perdi a fé.
Não, você não perdeu. A fé é como a paciência. Eu perdi a paciência. Não, você não perdeu. Você nunca teve. A fé é o acreditar em Deus. É o ter aquela confiança de que tudo aquilo que nós passamos na terra faz parte de uma necessidade. A doutrina espírita, logicamente, na condição de uma doutrina cristã, ela tem poderíamos dizer, uma facilidade sobre as outras religiões cristãs, porque a reencarnação propicia para todos nós a oportunidade de entender de uma maneira mais clara que toda a colheita de hoje faz parte de um plantio que nós fizemos ontem. Parece até ser uma coisa nova, mas não é, porque Paulo, numa das suas mensagens, ou na sua primeira epístola, Paulo já dizia: o plantio é livre, mas a colheita tornar-se-á obrigatória. A partir do momento que eu passo a acreditar em Deus, eu passo a ter dentro de mim uma fé. Jesus dizia que a fé é do tamanho de um grão de mostarda e que nós poderíamos remover montanhas quando nós tivéssemos essa fé interiorizada dentro do nosso coração. Continua Emmanuel, age sempre buscando servir. Interessante que quando nós lemos a Bíblia Sagrada, quando nosso Senhor Jesus Cristo diz aos discípulos, quando Pedro diz: Senhor, deixe que nós vamos servir. E Jesus então diz: o meu Pai Celestial, que estás nos céus, não me enviou à terra para ser servido, mas para servir. Ou seja, Jesus deu a todos nós o ensinamento de que deveríamos primeiro dar o primeiro passo e depois, num outro momento, Jesus completa para todos nós: façais aos outros o que gostaria que os outros vos fizessem. Lembra-te de que outros farão a ti o que fizeres dos outros e com os outros. Vivemos um mundo de provas e de expiações. Vivemos um mundo de ação e reação. Para cada coisa que nós fizermos, vai gerar uma reação. Se fizermos algo bom, teremos algo bom em troca. Se fizermos algo mal, teremos algo mal em troca. É interessante que quando Jesus disse: o que fala a tua boca é o que está cheio o teu coração. Ainda vemos que as nossas palavras é um dos grandes, talvez um dos maiores desafios que nós vamos ter que enfrentar no século XXI. Porque nós, muitas vezes, falamos as coisas, quantas vezes dizemos: não foi o que eu quis dizer. Não é verdade. A boca não fala o que o cérebro não pensa. A boca exprime aquilo que o nosso pensamento é emitido pelo nosso espírito. Portanto, tudo que nós falamos passa por uma condição. Se não temos o equilíbrio, muitas vezes, de pensar, de raciocinar, de tentar analisar aquilo que efetivamente sai da nossa boca, talvez é lembrar dessa mensagem de Jesus, fazer aos outros aquilo que gostaria que os outros vos fizessem. É sempre na primeira pessoa do singular. Eu sou aquele que tenho que dar o primeiro passo. Espalha o bem que puderes, onde puderes e quanto puderes. Fazer o bem ainda é uma grande dificuldade para todos nós, espalhar o bem. Se nós, ao chegarmos no fim de mais um dia, se nós pudéssemos sentar a uma cadeira,
refletirmos sobre a vida, nós iríamos chegar à conclusão que, se fizesse apenas uma análise do dia de hoje, nós ficaríamos assustados, porque conversamos com várias pessoas, mas na verdade pouco foi produtivo, porque nós ainda falamos do outro, somos negativos, achamos que tudo está mal, não conseguimos enxergar o bem nas coisas difíceis que a vida nos oferece. Não cobres tributos de gratidão. E além disso, quando nós fazemos alguma caridade, queremos que as pessoas se ajoelhem perto de nós para nos agradecer pelos benefícios. Quantas vezes encontro pessoas que dizem para mim: ah, Sérgio, eu não fui mais no centro, eu não fui mais trabalhar na comida fraterna, porque a gente ajuda tanta gente e as pessoas não reconhecem. Mas exatamente é nesse campo que nós percebemos que ainda não entendemos a mensagem de Jesus. Se nós realmente formos fazer alguma coisa para que o outro nos agrade, é preferível não fazer. É preferível deixar para o amanhã. Porque quando eu faço a ajuda para alguém, hoje a nossa casa espírita, que a nossa irmã mencionou do culto do Evangelho, quando veio a pandemia, o nosso doutor Adroaldo Modesto Gil, o benfeitor espiritual que nos acompanha, que está aqui conosco, ele sempre tem o hábito de nos dizer, para os grupos que estão sendo formados na área da caridade, no centro espírita, ele diz sempre o seguinte: quando nós vamos militar numa ação do bem para com o próximo, lembre sempre que o maior beneficiário é você, que está quebrando as raízes do orgulho, do egoísmo, da vaidade. Mas nós achamos que não. Nós achamos que nós somos benfeitores. E é por isso que nós temos grande dificuldade. Aproveito também, como a nossa irmã mencionou do domingo, quando começou a pandemia, o nosso doutor Adroaldo pediu para que nós fizéssemos o culto do Evangelho todos os dias. Hoje alcançando a marca de 500.000 visualizações por mês. E é muito interessante, pessoas do mundo inteiro acompanham o Evangelho e recebemos mensagens que faz com que nós continuemos pelo esforço, pela dedicação. Não é fácil você programar a família para ter o culto do Evangelho todos os dias no mesmo horário. Então nós fazemos o culto do Evangelho de segunda até sábado, às 19h30, horário Brasília. Logicamente, Portugal hoje com 3 horas a mais, então 22 horas e 30 minutos. E no domingo nós fazemos o horário de nosso lar, às 6 horas da tarde, às 18 horas. Portugal, às 9 horas da noite. Então nós percebemos, quem quiser nos acompanhar o Evangelho pela TV A Caminho da Luz, que esse mês atingiu 10 milhões de visualizações desde que nós passamos para o sistema do YouTube, não é? Então isso mostra exatamente o quê? A importância de nós levarmos as mensagens do Evangelho para as pessoas que necessitam, para as pessoas que precisam. Continua Emmanuel: abstente de procurar defeitos no próximo. O Zé Manuel já falou que aqui em Porto nós temos um grupo de pessoas selecionadas, não é? Ninguém fala mal dos outros, mas lá no Brasil é um terror, não é? Quem é lá do Brasil sabe que nós temos até uma brincadeira que se faz, que tem muitas pessoas que têm, quando vai ser enterrado, precisa 2 caixão, um para o corpo
e outro para língua, né? Tem pessoas que têm uma língua parece bage de feijão, né? Não sei se vocês conhecem o que é uma bage de feijão, mas ela vai aumentando, né? Então Emmanuel nos chama a atenção num dos grandes problemas da humanidade, porque nós somos capazes de ver defeito em tudo e em todos, recordando que todos nós, os espíritos ainda vinculados à evolução da Terra, temos ainda o lado escuro do próprio ser por iluminar. Então veja que Emmanuel faz um convite mostrando que todos nós, mesmo porque Jesus já disse, aquele que não tem pecados, atire a primeira pedra. Então todos nós sabemos que nós somos espíritos imperfeitos. E nós temos que ser, na condição dos espíritas cristãos, os primeiros a começar a olhar o próximo com outros olhos, com os olhos mais voltados ao cristianismo. Nós somos capazes de julgar as pessoas, condenar as pessoas. Isso nós temos uma facilidade muito grande de fazer. Somos capazes de incriminar uma pessoa sem sequer saber se aquele fato é verdadeiro ou não, é verídico ou não. É muito triste a nossa condição na Terra. É muito triste o nosso parecer na Terra quando nós vamos delinear um pensamento sobre o nosso próximo. Evita o ressentimento, para que o ódio não se te faça veneno na vida e no coração. Essa palavra ressentimento é uma palavra muito interessante. Ressentimento vem da palavra sentir de novo. Toda vez que nós passamos uma frustração, toda vez que nós passamos um momento difícil para com alguém, nós guardamos aquilo que se chama mágoa. E essa mágoa vai crescendo dentro de nós. E toda vez que eu conto alguma coisa, que eu conto a história para alguém, eu conto com tanta riqueza de detalhe que eu estou naquele momento ressentindo de novo. Alguns anos atrás, eu já contei essa história, mas hoje ela cabe bem nessa palestra. Alguns anos atrás, nos Estados Unidos da América, começou-se a perceber que havia um grupo de pessoas que do nada, do dia para a noite, apresentavam um cancro, mas um cancro em fase terminal, algo assim assustador. A ciência se intrigou com aquilo porque começavam a verificar que não havia familiares que estavam com esse problema. Um grupo de cientistas na universidade reúne vários profissionais da área médica e começaram a estudar o fenômeno. Primeiro, eles descobriram que todos nós temos o chamado célula cancerígena, ou a célula do cancro, como se diz cá em Portugal. Esse foi o primeiro passo. O segundo passo, percebeu-se que aquele grupo enorme que estava apresentando o cancro era um grupo que as pessoas estavam vindo de um processo de ressentimento. Uma mágoa muito grande estava invadindo aqueles corações. Seja uma separação de um casal de forma violenta, uma traição, seja um problema na empresa, seja um problema social, seja um problema no cunho familiar. Enfim, percebeu-se que naquele momento do ressentimento, da mágoa, eclodia a questão do cancro. Dividiram esse grupo em dois. Dividiram o grupo daqueles que eram negativos e um grupo daqueles que eram positivos, que estavam sempre de bem com a vida
apesar do ressentimento. Começaram a trabalhar com os grupos e perceberam que aquele grupo negativo, aquele grupo que acha que tudo está ruim, tudo está mal, as pessoas desencarnavam com pouco tempo. Percebeu-se também que aquele grupo dos positivos, aquele grupo das pessoas com ideias arejadas, viviam mais tempo. Isso nos mostra que cai por terra aquela ideia que muitos espíritas dizem que quando chega o momento de nós colhermos, e Jesus dizia isso, não é? Que a colheita é algo necessário, mas o Espiritismo vem nos relembrar que muitas doenças fazem parte de um processo kármico. É verdade, ou seja, algo que nós trazemos do passado, mas também há muitas coisas pertinentes ao momento atual dos nossos desequilíbrios. Por isso no Evangelho tem aquela mensagem, causas atuais das aflições. Ou seja, são as causas atuais que nós provocamos. A outra mensagem, causas anteriores às aflições. Então, as nossas aflições podem ser causa atual ou causa anterior, de acordo da nossa condição espiritual. Esquece as ofensas incondicionalmente, na certeza de que as agressões pertencem aos agressores. Eu também sempre menciono, porque acho que vale a pena, Dr. Francisco Cajazeiras. Foi um amigo pessoal, frequentou a minha casa por muitos anos. Ele é de Recife e ele criou o Instituto de Cultura Espírita, desencarnou há uns 2, 3 anos atrás. É um médico da Universidade de Fortaleza. E ele, nesse livro, tem uma frase muito interessante, que diz, perdoar é inteligente. E eu, durante muitos anos, fiz um estudo sobre essa frase, perdoar é inteligente. Toda vez que eu perdoo, eu sofro menos. E quando eu não perdoo, eu entro nesse processo de ressentimento, aonde eu passo a ter uma vida amarga, uma vida mais difícil, uma vida voltada para mais sofrimento. Por isso é muito importante essa condição. Já que nem sempre será possível viver sem adversários, não ouvide o respeito que lhes é devido. A doutrina espírita vem trazer para nós essa questão do perdão de uma forma diferente. Aqui, para quem já leu a Bíblia Sagrada, quem já estudou capítulo por capítulo, versículo por versículo, vai se lembrar que só há um momento que Jesus pede pressa. Não tem dois, porque Jesus sabia das nossas imperfeições. O momento que ele pede pressa é quando nós tocamos num assunto que estamos tocando agora do perdão. Jesus diz, perdoai os vossos inimigos, enquanto estais a caminho com ele. É uma advertência séria, porque Jesus sabe que depois nós podemos nos arrepender, só que aí muitas vezes é tarde. Tem espíritos procurando pessoas há séculos para pedir perdão, porque a mente está mergulhada em remorso e não consegue. Por isso a importância de nós tentarmos compreender. Irmã Rosária, no Evangelho segundo o Espiritismo, vem trazer para nós uma mensagem que diz, bem eu sei, quando eu vivi na Terra, eu sei o que é a dificuldade para perdoar. Quando eu passava perto dos meus inimigos, eu me arrepiava e eu sentia mal. E ela vai definindo para nós a questão do perdão, e ela diz, aprendi com os meus superiores, que se eu ainda não consigo dar um abraço naquele que me ofendeu, que me magoou,
eu pelo menos devo usar a caridade da prece, que é muito importante para ajudar o próximo. Se erraste, apressa-te a corrigir. Como é difícil isso para nós, porque está ligado a essa outra. Na hipótese de haveres ferido alguém, solicita desculpa a quem prejudicaste, reparando essa ou aquela falta cometida. Nós ainda temos dificuldade de pedir desculpas. Somos sabedor que nós estamos errados, mas ainda temos aquele orgulho tolo, a nossa vaidade, o nosso egoísmo. Jesus, sabendo das nossas imperfeições, Jesus já dizia para todos nós: abandonai o homem velho que está dentro de vós, para que um homem novo possa eclodir. O homem velho é a simbologia do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, da nossa intolerância, da nossa impaciência. É aquele homem que nós carregamos há séculos, ainda diante da ignorância humana. O homem novo é aquele que já consegue projetar nosso Senhor Jesus Cristo como nosso guia, nosso modelo, que deixou as lições para que nós pudéssemos exercer em nosso dia a dia. Cumpre o dever a que te empenhaste. Que dever é esse? Capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, como tema central: fora da caridade não há salvação. Não existe outro caminho para nós seguirmos na terra, na busca de nossa evolução, se não for no exercício da caridade. Caridade essa que pode ser considerada caridade material e caridade espiritual. Um sorriso é caridade, um abraço é caridade, uma palavra amiga é caridade. Como também para países como o nosso, de terceiro mundo, no caso, o Brasil, a caridade material é, sem sombra de dúvida, o que mais se destaca. Então nós vemos que existe um campo muito grande. Partindo agora já para o encerramento dos nossos comentários, diz Emmanuel: guarda a fidelidade aos compromissos assumidos, para que os teus companheiros se te mantenham fiéis. Isso é uma coisa muito séria, porque nós somos pouco ou temos pouco condições de manter a fidelidade aos compromissos que assumimos com as pessoas. Hoje nós assumimos muitos um compromisso com o Espiritismo cristão, um compromisso com Jesus, para que nós pudéssemos fazer de nossa vida, termos essa condição de ser fiel a esse trabalho que o Cristo nos oferece. Não acredites em facilidade sem apreço. Quem estiver vindo no Espiritismo, achando que aqui nós vamos resolver os problemas, que os Espíritos hão de resolver todos os nossos problemas, é um grande engodo, é um grande engano. Os Espíritos não conseguem resolver os nossos problemas. Os Espíritos sempre nos trazem auxílio nos dando força, nos dando coragem para nós continuarmos a nossa caminhada. Mas existem problemas no campo da saúde, principalmente, que são coisas que nós temos que passar, muitas vezes, porque são assuntos que nós trazemos do passado. E a última lâmina nos mostra: conserva correção nas tarefas pequenas, para que essa mesma correção não se te faça pesada nas grandes tarefas. Uma casa espírita, por exemplo, muitas pessoas imaginam que o cargo mais importante é do médium principal. Ainda muitos têm essa ideia de médium principal, ou de um presidente de uma casa, ou de um dirigente de um trabalho.
Na verdade, todas as tarefas que nós temos, feitas com amor, é de suma importância. Desde aquele que coloca o copinho com água para tomarmos depois do passe, desde aquele que varre o chão para que nós podemos ter uma casa limpa ao chegarmos, todos, absolutamente todos, somos importantes. Diante daquele trabalho feito com amor, e quando nós fazemos uma pequena atividade com amor, os Espíritos gradativamente vão colocando para todos nós novos deveres, novas oportunidades de crescimento espiritual. Por último, nos instantes de crise, não te suponhas a única pessoa em provação sobre a terra, para que a tua dor não se converta em perturbação. Isso é muito interessante todos nós notarmos. Nos instantes da crise que todos nós passamos, não devemos imaginar que somos os únicos a sofrer na terra, os únicos a passar por provação, mas vamos entender que essas provações são importantes. No capítulo 9 do Evangelho, do item 7, da paciência, o Espírito inicia a mensagem dizendo: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. A dor é quando suportada, quando entendida no seu astral de amor, entendendo que ela faz com que nós possamos crescer no âmbito espiritual, logicamente isso traz para todos nós um conforto para o nosso coração. Queridos irmãos, que a doce e suave paz do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo possa nos envolver nessa noite, nos acompanhando até o nosso lar e permitindo que cada um de nós, na reflexão dessa mensagem, possamos colocá-la em prática em nosso dia a dia, começando em nosso lar e a partir de amanhã, fazendo isso se alastrar nos meios aonde nós frequentamos, sempre levando um sorriso, uma palavra amiga, transformando a nossa postura para que possamos não só mantermos uma paz íntima no coração, mas ao mesmo tempo ajudando outras pessoas a caminhar diante de uma vida melhor. Muita paz no coração de todos.